Um bom dia a vocês, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais uma teleaula de filosofia. Estamos, claro, no nosso projeto Filosofar. Afinal, você já sabe, não é? Filosofar é preciso hoje e sempre. E nós contamos aí com a participação de vários alunos. Então, desde já, o nosso muito obrigado aí a você que acordou cedo, né? Ou mais cedo do que se esperava para estar aqui participando na nossa aula. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante e também muito importante para a filosofia, que é felicidade. Então, dentro desse tema felicidade, o que é que nós vamos aprender? Bom, nós vamos ver aí vários conceitos sobre uma vida feliz. Vamos ver também vários conselhos aí que os filósofos nos dão para que nós possamos, não é, levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais dinâmica. Nós vamos ver aí quais são as fontes da felicidade e vamos ver também quais são os desafios que a vida nos apresenta e que às vezes podem tentar aí nos impedir de atingir a felicidade. E, claro, vamos começar aqui com esta frase, uma frase muito bonita que diz o seguinte: felicidade é o encontro do sonho com a realidade. Bom, e dentro aí do nosso contexto, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? Então, eu quero contar com a participação aí de todos. Vamos lá? Pense e responda. Como é possível manter os nossos sonhos vivos nessa época de pandemia? E aí, o que vocês me diriam? Eu acho que é não tirar o foco dos seus sonhos na pandemia para você não desistir. Ótimo, manter sempre o foco, perseverar, pensar para frente. Afinal, tudo isso vai passar, não é? Já estão fazendo vacinas e tudo mais, não é? Então, daqui a pouco isso passa e nós voltamos aí à vida normal, mais fortes. Então, a Aline apontou aí muito bem manter o foco, né? Que mais que nós podemos pensar aí para deixar vivos os nossos sonhos? Para manter vivo o nosso sonho nessa época de quarentena, de pandemia, é sempre fazer escalar um pouquinho mais. É porque os nossos sonhos é como se fosse uma escada de vidro, né? Aí sempre dando um passo a mais, sempre dando um passo. Lógico que na medida do possível, né? Sem infringir nenhuma lei, né? Assim, da quarentena. Sim, perfeito, é isso mesmo, né? Então, olha só, vamos pegar aqui um breve contexto histórico sobre quando os filósofos começaram a pensar aí sobre a felicidade, não é? Então, o primeiro filósofo, que foi o Tales de Mileto, já começou a falar um pouquinho sobre a felicidade. Ele disse o seguinte, ó, frase do próprio Tales, né? Quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Esse sim é uma pessoa feliz. Então, veja bem, corpo sadio, né, e forte. E ele fala da alma bem formada. Quando ele fala da alma bem formada, vem muito de acordo com aquilo que vocês dois falaram para nós, não é? Ou seja, você não pode ficar triste, abatido com as dificuldades da vida. Então, nós estamos vendo aí nessa época de pandemia, pessoas de fato sofrendo muito com isso. Um sofrendo por causa da doença, outro sofrendo com o falecimento de um familiar, outros sofrendo com o desemprego, outros sofrendo com a falta, né, de dinheiro, porque não consegue trabalhar. Então, nós estamos vendo aí muito sofrimento, mas tem que manter a alma bem formada, ou seja, manter a esperança. Que mais? Buscar novas formas de estudar, buscar novas formas de ganhar dinheiro, não é? Então, a pessoa às vezes perdeu o emprego, pode ver isso como uma oportunidade de fazer uma outra coisa
e às vezes obter um lucro até maior, não é? Tem gente que está ganhando até mais do que antes. Pessoas que estão indo fazer entregas, pessoas que criaram alguma forma de fazer algo diferente, ou seja, a alma bem formada é aquela que não fica reclamando da vida, né? Ah, que droga, tudo de ruim acontece comigo, puxa, por que essa tragédia na minha vida? Não, tem que ter a alma bem formada, tem que pensar para frente. E também o Tales, uma coisa interessante é que ele fala que é necessário ter sorte, né? Os gregos acreditavam muito nessa questão da sorte, inclusive para ganhar uma guerra, por exemplo, eles contavam aí com a sorte, não somente com estratégias, tá? E olha só, os gregos, eles também vão falar para nós que existem duas forças que agem buzinando aqui na nossa mente, né? Então, veja bem, nós temos aqui, né, a força do bem e temos também a força do mal. Ficam os dois, né, um conversando com o outro aqui. E, né, em grego, a palavra felicidade é a palavra eudaimonia, tá? Essa palavra, ela na verdade, é uma junção de duas palavras gregas, né? Então, aqui você tem daimon, que a tradução literal seria demônio. Porém, veja bem, no grego, demônio não é o conceito do demônio cristão, né? Para o cristão, o demônio é o diabo, o Satanás, né? No caso do grego, não é isso. Demônio é a alma. Demônio é como se fosse um gênio. E você tem, então, esses dois gênios, um gênio do mal e um gênio do bem, né? Falando com você. Então, que fala, olha, vai lá, você está com vontade de beber, de fumar, de cheirar, vai lá, manda brasa aí e tal, que fazer lição, coisa nenhuma, vai lá jogar videogame, vai jogar bola, vai sair e tal, não, isso aí depois você faz, depois você estuda. Então, esse é o demônio do mal, mas tem o demônio do bem, né? Tem o gênio do bem, que também vai ficar falando, olha, vai ser importante você estudar, não cai nessa de droga, de bebida, isso aí só vai te trazer prejuízo, só vai te trazer coisas ruins, né? Então, a pessoa feliz é aquele que ouve o bom demônio, ou seja, que ouve a voz do bem, né? Então, é necessário aí você pensar. Então, se eu beber, se eu fumar, se eu cheirar, puxa, isso pode trazer um prejuízo para o meu corpo. Então, eu vou dar a voz para esse bom demônio que está me aconselhando coisas boas. E aí sim você consegue a felicidade. Olha, os gregos antigos, então, eles já começaram falando bastante sobre essa questão da felicidade, porque também viveram uma época de muitas guerras. Se vocês gostam de estudar história, vocês viram aí muitas guerras, e naquela época não tinha arma de fogo, não tinha bomba, né? Então, eram guerras muito sangrentas, o pessoal cortava, né, era com espada, com lança, com arco e flecha. Então, vocês já devem ter visto alguns filmes assim, tipo Troia, 300, e viram que o pessoal cortava a cabeça, cortava a perna, enfiava a espada no outro, né? Então, era tudo muito sangrento, e tinha também o problema de que os homens iam para a guerra e deixavam as suas esposas, às vezes grávidas, às vezes com um filho ou dois. Então, o que acontece? O guerreiro acabava morrendo, às vezes, na guerra e não voltava para casa. E a esposa ficava, então, viúva com 2 filhos ou grávida. Gerando o quê? Gerando muito pessimismo para a época, tá? Porque quem trazia o dinheiro para casa, né, era o homem. Então, o guerreiro, né, ele tinha lá, não recebia assim dinheiro propriamente dito na época, né, mas você tinha lá as recompensas e tudo. Então, uma mulher viúva não era muito bem vista. Então, perdia o marido e ainda não ficava muito bem vista. Então, eram situações de muitas tragédias. Então, o grego era muito pessimista por causa dessas guerras, tá bom? Então, sendo assim, veja bem,
vamos pensar agora e vamos responder, não é? Conto com a participação de vocês. Quais são, aí, na opinião de vocês, quais são os maiores prazeres da vida? E se existe aí uma relação entre prazer e felicidade? O que vocês acham? E aí, hein? Prazer e felicidade. A pergunta é, tipo, diferença entre prazer e felicidade ou quais são os prazeres do mundo? Quais são aí, como vocês veem, né, a juventude vivendo os prazeres do mundo e qual é a relação, né, entre prazer e felicidade? Ou se não existe relação. Tem pessoas que consideram viver uma vida amorosa o maior prazer do mundo. Certo. E essa relação entre prazer e felicidade, para ser feliz, é necessário ter prazer, e o prazer, somente o prazer traz felicidade? Como que funciona isso? Agora deixa eu pensar. Eu acho o prazer uma coisa, tipo, meio momentânea, sabe? Tipo, alguma coisa que acontece e você, nossa, que da hora. Felicidade é aquela coisa constante, né? Tipo, você sabe que vai acontecer e você fica feliz, sabe? Certo. Olha, vocês estão bem hoje, hein? Estão filosofando mesmo, hein? Olha só, isso de Tô vocês filósofo hoje. olha, vocês estão muito bem. Eu espero que os outros aí também vão meio que acordando aí e tal, e vamos participando também. E olha só, dentro do que vocês falaram, teve um filósofo aí que seguiu uma linha muito parecida. Olha aí, o filósofo Demócrito, né? O Demócrito, ele viveu em Abdera, que era uma das polis gregas da época, tá? O Demócrito, ele foi um dos primeiros a romper com aquele pensamento pessimista que eu falei para vocês dos gregos, tá? E ele, assim, ele falou, olha, essa questão do prazer e da felicidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é como você disse, né? No caso, o prazer, ele é momentâneo. A felicidade, ela é o desejo de eternizar um momento, né? Então, nesse sentido, o prazer daquele momento, ele é uma ilusão, tá? Então, o que acontece? O que é que nos dá um prazer verdadeiro e felicidade? É quando a gente tem paz de espírito, né? Então, quando você fica pensando, eu só vou ser feliz quando namorar aquela pessoa, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, eu só vou ser feliz quando comprar aquele videogame. Você está projetando a felicidade fora de você. E isso, no caso, é uma ilusão, tá? Então, os prazeres da vida, na verdade, são justamente os menores prazeres. Então, estar aqui agora, por exemplo, conversando com vocês. É uma coisa que dá um prazer. Isso traz felicidade. Você cultivar amigos, isso te traz felicidade. E são coisas que às vezes a gente não valoriza, né? Você poder sentar à noite, olhar para as estrelas e ficar contemplando, por exemplo, né, a lua, as estrelas e tudo mais. Ou seja, valorizar aí os prazeres mais essenciais e os menores da vida, isso que traz a verdadeira felicidade para o Demócrito, né? Professor, isso aí realmente pra mim é um prazer você ficar, sei lá, em qualquer canto, olhando o céu, um monte de estrelas, você imaginar a imensidão do mundo, pra mim é um prazer enorme, sabe? Sim, justamente buscar a felicidade nos prazeres mais elementares, que é contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplar aí, de fato, as coisas boas da vida. E nesse sentido, o Sócrates, ele vai nos dar aí um novo rumo também em busca aí a felicidade. Porque todos esses filósofos, eles vão pensar assim, ó, nós nascemos e sabemos que vamos morrer um dia. Isso é um fato. Então, o filósofo, ele vai partir desse princípio. Nós nascemos e vamos morrer. Sendo assim, qual é o sentido da vida? Todos esses filósofos gregos antigos, eles vão
comungar desse mesmo pensamento. Eles vão dizer, olha, nós existimos para a felicidade. E aí cada um deles vai colocar uma forma de como ser feliz, né? Então, Demócrito, ele falou isso, e que você, então, procura até já viver isso no seu dia a dia. O Sócrates, ele vai usar uma linha de raciocínio um pouco diferente, que ele vai falar assim, olha, nós seres humanos, nós somos a fusão de corpo e alma. Se nós somos, então, a fusão de corpo e alma, nós temos o corpo como um corpo mortal. O corpo morre, mas a alma não morre. A alma é imortal. E, nesse sentido, se a alma é imortal, então, quando o nosso corpo morre, a alma continua viva. Mas como viver de forma que a nossa alma não fique atormentada, tanto aqui, enquanto dentro de um corpo material, como depois que sair desse corpo material com a morte, né, do corpo? Seria o quê? Manter a justiça e a virtude. Então, o ser humano, ele deve buscar a virtude e buscar ser uma pessoa justa. O que são as virtudes? A virtude é cultivar um amor verdadeiro, é ter paz, é ser temperante, ou seja, não ser uma pessoa tão impetuosa, não ser uma pessoa rude, né? Mas procurar a gentileza, ou seja, isso é ter virtude e falar a verdade, né? Ser uma pessoa justa, cultivando a ética. Então ele vai falar, olha, quando você for um cara ético, com certeza você vai ser um cara feliz, porque a felicidade consiste nisso, consiste em você ajudar, em você ter a paz de espírito, né? E você ser uma pessoa justa. Bom, continuando essa linha de raciocínio, com algumas diferenças, nós temos um discípulo do Sócrates, tá? Nessa época, não existia escola como é hoje. Então, esses filósofos, eles tinham discípulos. O discípulo, ele andava mesmo com o mestre, assim, ficava muito tempo com o mestre. Então, não foi só Jesus que teve discípulos. Os filósofos também tinham discípulos. Tiveram vários discípulos, os filósofos. Então, o discípulo é uma pessoa que tem intimidade com o seu mestre. Partilha das dificuldades também, sai junto, pesquisa junto. Então, assim, o discípulo e o mestre têm uma relação de intimidade. Olha só o que o Antístenes vai dizer para nós. Ele vai falar que a felicidade do ser humano vem através da autossuficiência. Você fala, mas como assim da autossuficiência? Se eu sou autossuficiente, significa que eu não preciso de ninguém? Não, não é isso, tá? O que é autossuficiência? É no sentido de que a felicidade está dentro de você, né? Então ele segue aí um pensamento muito semelhante ao do Demócrito, porque ele vai retomar esse conceito e vai dizer, olha, legal que meu mestre Sócrates está dizendo dessa questão de cultivar a virtude e tudo mais, mas a felicidade, ela é um estado de espírito, está dentro de mim, ela não depende do outro, né? Então, se eu estou em paz, se eu estou bem, então eu encontro essa felicidade, ou seja, está dentro de mim, não adianta eu projetar a felicidade em coisas exteriores a mim, que eu não vou conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Bom, antes da próxima pergunta, vamos falar também um pouquinho do Platão, porque o Platão, ele vai falar também sobre essa questão da alma ser imortal. E o Platão, olha só, nessa imagem aqui, ele está apontando para cima, né? Por quê? Porque ele está dizendo, olha, a felicidade verdadeira nós só vamos obter quando estivermos num mundo superior. O Platão e nenhum dos filósofos vai falar em reino de Deus, né, nirvana, não vai usar mundo espiritual.
Então, assim, eles vão dizer que existe um mundo perfeito, um mundo das ideias, não é? Então, o Platão, ele exalta essa questão de que a verdadeira felicidade nós só encontramos quando deixamos esse corpo material e estivermos no mundo das ideias, contemplando as verdades eternas. Então, qual é a função da alma enquanto estamos vivos aqui, né? Porque nós somos a fusão de corpo e alma. Então, qual é a nossa função? É justamente cultivar a virtude e a justiça. Mas ele acrescenta um elemento em relação ao Sócrates, porque ele fala, olha, não é possível ser feliz sozinho, como disse nosso mestre Sócrates, né? E como disse o Demócrito, a felicidade, ela não está somente dentro de nós, mas como eu posso ser feliz se eu vejo a pessoa do meu lado infeliz? Como posso ser feliz assim? Então, para que eu seja mesmo feliz, eu tenho que tentar modificar o ambiente onde eu estou vivendo. Então, eu tenho que cultivar em sociedade a ética e a justiça que o mestre Sócrates falou, né? Somente em grupo nós conseguimos, de fato, alcançar aí a felicidade, tá? Então, ele exalta muito essa questão aí da vida em sociedade, né? Não é possível ser feliz sozinho. O Aristóteles também ele vai colocar essa mesma linha de pensamento. Ele vai falar, ó, de fato, a nossa alma é uma alma racional. Nós temos que pensar o que é bem e o que é mal, porque nem sempre aquilo que é bom para mim pode ser bom para você. Né? Então, nós temos que criar regras na sociedade, temos que criar regras, temos que criar normas, temos que criar leis, né? Para que sejam seguidas e para que para que nós possamos ser livres, inclusive, né? Porque a minha liberdade termina quando começa a sua. Então, nesse sentido, o que o Aristóteles acrescenta no pensamento do Platão é que ele fala assim, olha, claro que a felicidade, ela vem através de ajudar as pessoas, maravilha, beleza. Mas você também precisa ter conforto, você também precisa ter o seu dinheirinho, precisa fazer a sua viagem, jogar o seu videogame, não é? Então, ter uma boa saúde, ser livre. Então, ele vai exaltar também a importância aí de ter certos prazeres, de ter certos bens materiais, tá bom? Ó, por enquanto, antes da gente passar para frente, por enquanto vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta, queriam fazer alguma colocação? Nenhuma dúvida. Não, nenhuma dúvida também. Beleza, então olha só. Agora vem assim, com Aristóteles a gente finaliza uma parte da filosofia. E com Epicuro, nós inauguramos uma outra parte da filosofia. Por quê? Porque agora você tinha o governo de Alexandre o Grande. Isso vocês devem ter estudado em história, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas, assim, Aristóteles, inclusive, conheceu Alexandre o Grande, deu aulas para o Alexandre, não é? Então, Alexandre foi muito influenciado por Aristóteles, tá bom? Então, o que acontece? Quando Alexandre morreu, né, o Alexandre fez muitas conquistas, esqueci de falar isso, né? O Alexandre conquistou vários territórios, então ele expandiu o Império Grego, né? Expandiu, então conquistou muitas cidades. E o Aristóteles, o que ele falava? Ele falava, olha, esse pessoal, né, que está sendo agregado com as conquistas, precisam ser educados da nossa forma, do nosso modo de ser. E o Alexandre concordava com isso e impunha a cultura helênica, né, ou seja, a cultura grega para esses povos. Então, era uma imposição. Aí o Alexandre morreu. E o Alexandre, ele não teve filhos. Então, o Império Grego, ele foi dividido em 3 partes, tá? Tiveram aí, cada parte teve um governante.
E esses caras, então, eles chegaram a um acordo que eles falaram, olha, se a gente for impor a nossa cultura para esses povos que nós conquistamos, esse pessoal vai debandar, esse pessoal vai cair fora, vão se rebelar, né? Então, a gente não vai conseguir manter o império. O que é melhor, então? É melhor permitir que cada um viva bem aí dentro da sua cultura. E nisso surge o Epicuro, que vai falar, olha, é verdade isso, porque nós temos que viver uma vida, viver cada dia como se fosse o último. Isso é que é importante. Nós somos cidadãos do mundo. Eu não sou um cidadão grego, ou seja, eu não sou brasileiro, eu não sou argentino, eu não sou americano. Eu sou um cidadão do mundo, porque hoje eu estou aqui no Brasil, por exemplo. Amanhã eu posso estar na Inglaterra. Depois eu posso estar na França. Hoje eu vivo aqui em São Paulo, mas talvez amanhã eu more no Nordeste. Então, eu preciso viver. O importante é viver cada dia como se fosse o último. E nesse sentido, viver cada dia como se fosse o último, também é o seguinte: se hoje, né, você ama uma pessoa, então você tem que chegar para essa pessoa hoje e falar, olha, eu te amo. Né? Você não pode deixar para amanhã, porque talvez não haja amanhã. Essa é a realidade. Né? Então, eles vão, assim, os filósofos epicuristas, eles partem muito da realidade. E a realidade é, não existe passado e não existe futuro. O que existe é o aqui e agora. Então, aqui, agora, o que eu estou fazendo, né? Então, eu agora estou amando, então eu devo dizer que estou amando. Eu agora estou triste, então eu vou falar, olha, eu estou triste por causa disso, disso e disso, eu vou desabafar, né? Vou procurar boas amizades e viver cada dia como se fosse o último, né? Então você tem que pensar assim, bom, se hoje fosse o último dia da minha vida, para quem eu vou pedir um perdão, para quem eu vou dizer que eu amo, o que eu vou modificar, né, na minha própria vida, né? Então, o Epicuro ele vai aí nesse sentido, viver cada dia como se fosse o último. Bom, aí a gente tem aqui a filosofia cristã. Por que a filosofia cristã? Porque, veja bem, vocês em história também estudaram a Idade Média. A Idade Média foi lá mais ou menos, né, do século V ao século XV, ou seja, foram 1000 anos de Idade Média. Vocês se lembram que na Idade Média só existia uma única igreja cristã. Só tinha a Igreja Católica Romana, tá? Não tinha nenhuma outra igreja cristã, não tinha protestante, nada disso. O protestantismo vai surgir em 1514 com Lutero na Alemanha. Então, foram 1000 anos aí de igreja católica como única igreja cristã. Então, veja bem, durante esses 1000 anos, a filosofia e a teologia andavam juntas, tá? Não tinha separação entre filosofia e teologia, tá bom? Então, o que acontece? Como não teve separação, então os filósofos, eles eram filósofos cristãos, tá bom? Então, o que eles disseram sobre felicidade? Eles falavam, olha, não é possível ser feliz nesse mundo, porque esse mundo é um mundo de provas, é onde Deus está nos provando, é onde o diabo está nos tentando, não é? Então nós temos que procurar fugir do demônio, buscar a Cristo, buscar a Deus através da oração e tudo mais, né? Através de fazer o bem, para que a gente consiga a felicidade no reino de Deus. Então, para os filósofos cristãos aí da Idade Média, não era possível ser feliz aqui, nesse mundo, tá? Nós temos que buscar a salvação. Por quê? A hora que nós formos salvos, quando nós morrermos aqui, Jesus nos salvar, aí nós vamos gozar das delícias do paraíso, das delícias do reino dos céus, tá bom? Então, é um pensamento de que não é possível ser feliz aqui nesse mundo, apenas no mundo que há de vir. Bom, antes de continuar aqui a filosofia contemporânea, por enquanto alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Tranquilo, beleza? Tudo tranquilo, professor. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho da filosofia contemporânea. Tudo certo, professor. Na hora que você estava falando da vida, eu lembrei de uma frase do Leonardo DiCaprio do Titanic, que ele fala, fazer cada dia valer a pena. Fazer cada dia valer a pena, é verdade. Olha, não tinha pensado, eu assisti umas 3 vezes Titanic, é mesmo, E, né? professor, Titanic eu assisto desde que eu tinha 5 anos de idade. Não, filmaço, hein? Titanic é um filmaço. E é isso mesmo, né? Assim, os filósofos eles vão justamente nessa linha. E pegando mesmo esse gancho aí do filme Titanic, né? O personagem ali, ele era bem assim. Você lembra que ele estava no jogo, né? Começa o filme eles jogando lá não lembro se era carta ou o que era, eles estavam jogando, e aí apostaram a passagem, né? Do Titanic e ele ganhou. Então, sim. E ele ganhou e assim, eles pegaram, saíram correndo, né? Ele saiu correndo lá com o amigo dele e sem levar praticamente nada, né? Sem levar roupa, sem levar nada, entrou lá no navio, beleza, vamos viver essa aventura, é o que tem para hoje, né? Vamos viver essa aventura aí, beleza, né? Que ele ainda cita que ele que faz a própria sorte dele. Isso, exatamente. Então, claro, né, que para nossa realidade isso seria meio que uma loucura, mas dá para a gente viver de uma forma semelhante, mas tendo um objetivo. O problema ali do Leonardo DiCaprio no filme, inclusive, qual que era o nome do personagem dele, você lembra? Jack, beleza. Então, assim, o Jack, ele não tinha um objetivo de vida. O que os filósofos vão falar beleza, você tem que viver bem o dia de hoje, mas você tem que ter um objetivo de vida. Como você vai buscar essa felicidade? Sendo professor, você vai buscar a felicidade sendo engenheiro, sendo pai, ou se você acha que você não vai ser um bom pai, é melhor você não ter filhos, porque você vai ser infeliz e vai fazer os seus filhos infelizes também. Então, se você acha que não vai ser um bom pai, não tenha filhos, vai procurar fazer uma outra coisa, né? Então, os filósofos eles vão falar, você tem que ter um objetivo de vida, mas você tem que saber que você tem que viver a vida, né, cada dia como se fosse o último. E nesse sentido também, nós temos aqui um filósofo inglês, que é o Bertrand Russell, tá? O Russell, o que ele vai falar para nós? Ele vai falar, olha, muito cuidado com o egocentrismo, hein? Muito cuidado com o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É você querer tudo para si. A pessoa egocêntrica quer tudo para ela. Ela é o centro das atenções, né? Todo mundo tem que gostar de você e tudo mais. Então, cuidado com o egocentrismo, porque o egocentrismo ele vai te levar à infelicidade, porque ninguém pode ser o centro das atenções o tempo inteiro. Não tem como. Então, se você centra em si mesmo, você nunca vai ser feliz, porque nós precisamos dos outros, né? Então, a nossa vida é uma relação entre pessoas e objetos. Então, por exemplo, como hoje eu estou chegando através de vocês? Pela internet. Então, eu preciso do computador, da câmera, né? Preciso ter o público. Então, se eu me achar, nossa, que professorzão que eu sou e tudo mais, e não tiver aluno, de que adiantou? Então, não adiantou nada. Ou seja, o egocentrismo, ele nos traz prejuízo, tá? E o Julián Marias, ele vai dizer o quê? Ele vai falar, olha, falta para o nosso mundo filosofar. Ele vai falar, falta filosofar, porque assim, será que os bens materiais, será que a ciência, será que a tecnologia vai mesmo nos trazer felicidade? Porque o Juan Marias está percebendo que as pessoas estão ficando escravas da tecnologia, estão ficando escravas da ciência. Por exemplo, tem pessoa que toma remédio, vai ter uma dorzinha de cabeça, pumba, toma um remédio. Tem uma dorzinha ali, pumba, remédio. Né? Ou seja, e sem consultar o médico, nada, tem pessoa que vai, não, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter aquele vestido, aquela calça, aquele tênis. Então, assim, você acaba vivendo para os objetos.
e não consegue perceber o que é realmente importante. Às vezes você deixa de ter aí uma boa conversa com os pais, com os amigos, por causa de procurar a felicidade nesses bens materiais, ou na bebida, e tudo mais. Então, o Julián Marias ele vai falar, olha, está faltando para nós filosofia. O que será que realmente importa, né? Então, ele vai aí nesse raciocínio. Bom, eu vou fazer aqui a revisão, né, daquilo que vimos, e depois, se alguém tiver também mais alguma pergunta, mais alguma consideração. Bom, então vamos lá. Então, qual é a questão central nossa, né? A questão central nossa é a felicidade. E para isso nós entendemos que a filosofia vai pensar muito nessa questão. O que é o ser humano? Por que nós nascemos, visto que nós vamos morrer um dia? Então, nós nascemos para quê? Nascemos para a felicidade. Esse é o fato. Então, se nós nascemos para a felicidade, como atingir essa felicidade? Então, nós vimos aqui que Demócrito, ele fala que nós precisamos deixar de lado as ilusões, não é? E também os desejos mais intensos para alcançar a serenidade. Ou seja, as ilusões. Você projetar a felicidade fora de você. Então, eu só vou ser feliz quando tiver aquele carro, só vou ser feliz quando morar naquela casa, só vou ser feliz quando namorar com aquela pessoa. Não, a felicidade é um estado de espírito. Nesse sentido, também vai aí o Antístenes, tá bom? E aí nós temos o Sócrates, que vai falar, olha, a felicidade da nossa alma só vai encontrar, a nossa alma só vai encontrar a felicidade quando nós cultivarmos a virtude, né? E quando formos realmente pessoas justas. Para isso, nós temos que desenvolver a ética. Aí vem o Platão e vai falar, olha, tem que desenvolver a ética, é verdade, mas assim, nós temos que desenvolver essa ética de que forma? Sempre pensando no coletivo. Então, nós não vivemos, nós não somos seres para estar sozinhos, nós temos que prezar pelo coletivo. Então, eu só posso ser feliz se quem estiver ao meu lado estiver feliz também. O Aristóteles também vai nesse sentido, só que ele fala, olha, é verdade, nós temos que ser felizes, ajudando, sendo pessoas boas e tudo mais. No entanto, também é bom ter alguns bens materiais, sim, é bom ter um conforto, é bom sair, passear, não é? Então, isso também é muito importante. Aí vem o Epicuro, né, que fundou aí uma corrente de pensamento filosófico, que é chamado de hedonismo, né? O hedonismo é satisfazer os prazeres, porém, não é satisfazer qualquer prazer, não é sair bebendo, fumando, cheirando, pelo contrário, ele também vai dizer que isso é uma ilusão, né? Mas ele vai dizer o quê? Que nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas. E a filosofia cristã que disse que não existe felicidade nesse mundo. Esse é um mundo de provas, um mundo onde eu tenho que purgar os meus pecados, né? Eu tenho que procurar o bem e fugir do demônio. Por quê? Porque eu fugindo do demônio e buscando fazer o bem, eu vou ser salvo por Cristo. Então, quando eu for salvo por Cristo, aí eu vou para o céu. E lá sim serei feliz eternamente. E vem a filosofia contemporânea com Russell falando que nós temos que tomar muito cuidado com o egocentrismo, né? Um grande mal aí da humanidade é o egocentrismo. As pessoas que só olham para si não conseguem ter um olhar para com o outro. E Julián Marias, que fala que está faltando para o mundo filosofar, porque as pessoas estão vivendo iludidas com tantas coisas que nós temos aí disponíveis para comprar, para se divertir, né? Então ele fala que nós temos que filosofar para encontrar os verdadeiros prazeres da vida, tá bom? Olha eu aí, né? Preparando aí essa aula aí para vocês, né?